Então, finalmente foi lançado o Quest 3 e eu assisti o vídeo que tem quase 1 hora de análise do Tested e eu achei que seria interessante fazer um vídeo mais resumido, assim, só com as partes mais importantes. Então, esse é o vídeo de hoje. Vamos lá? Primeiro, para quem não me conhece, oi, meu nome é Lucas e já tem um tempinho que eu uso óculos de realidade virtual, desde o Quest 1, quando ainda era da Oculus, né? E aí o Facebook já tinha comprado a Oculus e eles transformaram no Meta depois e tal. Inclusive ainda é meio difícil para mim falar Meta Quest, não Oculus Quest, mas enfim. Eu acho que a gente está num momento bem legal assim do desenvolvimento desses óculos de realidade virtual, porque a cada geração a gente tem mudanças significativas, não é tipo celular que lança um a cada ano e é mais ou menos a mesma coisa. Mas vamos lá. Primeiro vamos falar de algumas coisas básicas que são compartilhadas entre o Quest 2 e o 3. Primeiro, retrocompatibilidade, então da mesma forma que aconteceu com o Quest 1 pro 2, o 3 também roda normal todos os jogos que você já tem. Outra coisa que é mais ou menos a mesma aparentemente é a bateria dele, então dura aí mais ou menos 2 horas. E a bateria dos controles, que é absurda no Quest 2, tipo, dura, sei lá, 3 meses, sendo que cada um só usa uma pilha daquela 3A. É impressionante e eles mantiveram aí mais ou menos esse padrão pro Quest 3 aparentemente. Uma das coisas mais fáceis de ver quando você olha para o Quest 3 é que, diferente do Quest 1 e do Quest 2, o controle não tem esse aro em cima, né? Que é onde ficavam as luzes infravermelho que o óculos usa para rastrear o controle no espaço. E aí no Quest 3 eles tiraram e as luzes ficam ao longo do corpo do controle. Então, com certeza eles melhoraram aí o algoritmo e também colocaram em lugares estratégicos para conseguir manter aí a precisão e a performance dentro dos jogos e tal, né? Uma outra mudança muito grande que eles fizeram do 2 para o 3 foi justamente o design das lentes. Então, no Quest 2 a gente tem aquelas lentes bem grandes assim, e também que elas travam de forma mecânica, que só tem 3 posições, inclusive, de distância. E aí eles têm um design novo, que eles chamam de lentes pancake, e aí isso possibilitou que a tela ficasse bem mais próxima das lentes em si, e isso reduz bastante também o tamanho do óculos. Se vocês olharem aí no trechinho que eu vou pegar do vídeo do Tested, que é quase metade do tamanho do Quest 2. E aí, obviamente, essa redução de tamanho traz pra gente uma ergonomia melhor, então é muito mais confortável, pelo que eles falaram. E não só isso, mas também pelo design das lentes a gente tem um aumento aí de campo de visão, que é um dos fatores mais importantes para a gente ter aquela imersão, né? De não parecer que a gente está olhando numa janela, mas sim que a gente está imerso num mundo virtual. Uma outra mudança grande que a gente teve do Quest 2 para o Quest 3 é justamente a questão das câmeras. No Quest 2 e no Quest 1, o Pass-Through, que é aquele modo que a gente enxerga através das câmeras do óculos, ele é em preto e branco, assim, e bem rudimentar, por assim dizer. Você consegue entender o mundo à sua volta, você tem uma noção de espaço, porque a sua visão é em 3D, mas é só isso, sabe? E aí no Quest 3, aparentemente, essas câmeras são de maior resolução e a imagem também é colorida. Então você tem uma visão bem mais fidedigna do mundo à sua volta, e pelo que o Norm falou, dá até para ler o que está escrito no seu celular, por exemplo. Obviamente isso é muito bom para a realidade aumentada, que é um dos focos da Meta para o Quest 3. Parte da razão para isso é justamente o foco que eles tentaram dar com o Quest Pro para produtividade. Então, se você está tentando fazer coisas tipo navegar na internet ou né, usar o Slack, coisas de trabalho, não sei. Faz bastante sentido você usar a realidade aumentada ao invés da realidade virtual, porque não tem necessidade nenhuma de você ter um ambiente virtual. Você vai só ver um vídeo no YouTube, ou sei lá. Então, eu mesmo, na maioria das vezes, eu prefiro usar o Pass-Through como meu ambiente padrão do que usar um ambiente virtual daqueles que tem no Quest. Eu acho difícil falar que as pessoas realmente vão usar isso assim para substituir um laptop, por exemplo, até porque a gente tem poucos aplicativos com esse foco de produtividade até então. E eu acho que a tecnologia ainda não chegou nesse ponto. Agora, uma coisa ruim que eles mantiveram do Quest 2 para o Quest 3 é justamente aquela questão do suporte que fica na sua cabeça, né? Então, por padrão, ele vem com um suporte de pano, que não fica tão seguro, suja fácil, não é tão confortável quanto um rígido tipo esse que eu coloquei, que também
é parecido, né, com o suporte Pro que a própria Meta disponibiliza lá para vender separadamente, que sinceramente devia ser incluso na caixa, assim, não faz muito sentido para mim isso ser um acessório. Além de todas essas coisas que eu já comentei que já dão bastante diferença, eles também deram um upgrade na memória RAM e no processador, então a gente vai ter gráficos mais bonitos e tal, tudo rodando mais liso, que é o esperado, e eu não vou entrar em muito detalhe sobre essa questão de especificação. E por último, mas não menos importante, uma coisa que deu uma diferença grande também foi a questão do preço. Quando o Quest 2 lançou, as pessoas ficaram impressionadas porque era um preço muito agressivo, assim. Pro que estava incluso, era um preço muito baixo. Inclusive, provavelmente a Meta estava vendendo e tomando prejuízo com as vendas do Quest 2 no início. E aí depois eles reajustaram e tal, e aí claro que eles ganham em cima dos jogos, né? Mas o Quest 2, quando ele começou a ser vendido, ele tinha uma versão de 64 GB e era disponibilizada por $300. A versão mais barata do Quest 3 é vendida agora por $500, então tem um salto aí bem significativo. Mas a versão do Quest 3 com o mínimo de memória é 128 GB, então também já tem essa diferença aí, né? Fora a questão das especificações e tal, que são bem melhores no Quest 3. E é isso. Esse foi o meu resumão aí das novidades do MetaQuest 3. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, só a questão da lente e do campo de visão já dá bastante diferença, mas claro que os outros upgrades que eles também deram foram bem relevantes. Não era, assim, nenhum segredo, né? A gente já sabia que o Quest 3 estava vindo já tinha muito tempo, mas é muito bom ter finalmente as informações oficiais e ter essas reviews mais detalhadas que nem a do Tested. E aí tá aí meu resumão. Falou e até mais.